Olá, meu nome é Aline Cavalcante e eu sou mestranda no programa de pós-graduação em artes visuais da UFPE. Eu sou historiadora, sou pesquisadora em arte tumular e desenvolvo pesquisas no cemitério de Santo Amaro, aqui em Recife. E eu também sou membro da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, trazendo hoje para o evento esse artigo de título Breve Diálogo entre Arte Tumular e as Vanitas de Peter van Hoogstraten. É, é um trabalho que eu desenvolvi a partir de algumas pesquisas que eu vinha fazendo no cemitério de Santo Amaro, onde eu consegui encontrar algumas semelhanças visuais entre a pintura de gênero Vanitas e a arte tumular, né? Antes de mais nada, para falar nesse diálogo, eu acho importante trazer algumas reflexões sobre arte tumular e sobre Vanitas, propriamente dito, né? Então, a arte tumular é uma subcategoria dentro das artes visuais que basicamente incorpora expressões artísticas que são voltadas para o ambiente cemiterial, né? Nisso a gente tem esculturas, tumulares, lápides, jazigos, e mesmo as urnas, né? E os ossuários que são ligados à morte, que estão dentro do contexto cemiterial, né? E além dessa função de ornamentação, a arte tumular também possui algumas outras funções, porque todos os elementos, todos os signos, os objetos que são representados dentro dessa expressão, eles fazem muitas vezes alusão à vida do jazente, né? Então, ele acaba pegando essas individualidades, essas particularidades de cada família, de cada jazente. Então, acaba que a arte tumular é uma categoria que tem uma variedade muito grande de expressões, de linguagens, de suporte e de simbologias expressos, né? Então, é algo que desafia um pouco uma curadoria, mas que é muito amplo e é muito enriquecedor para um pesquisador em arte, para um historiador da arte, porque a gente consegue identificar nessas obras, no diálogo, no espaço entre uma obra e outra, essa variedade de expressões artísticas de linguagens diferentes, né? Então, como eu falei, eu desenvolvo pesquisa no cemitério Santo Amaro e consegui encontrar algumas semelhanças visuais com a Vanitas. Por exemplo, a presença do crânio humano sendo representado nessas obras, como também a presença de ampulhetas, de vasos, coisas que a gente vai ver daqui a pouco nas vânitas, que elas também aparecem na arte tumular. Então, eu tive esse estalo para pensar em criar esse diálogo visual mesmo entre esses dois estilos, essas duas vertentes artísticas, né? E para falar especificamente de vanitas, é um gênero que é uma subcategoria, na verdade, dentro da pintura de natureza morta, né? E o que faz categorizar uma natureza morta como uma vanitas é a presença do crânio humano ou até mesmo da mandíbula. Isso faz com que a pintura de natureza morta tenha esse apelo da vanitas, né? Que vanitas é uma palavra de origem latina que significa vaidade, basicamente. Então, a pintura vanitas, ela tenta trazer o nosso olhar para essas vaidades terrenas, né? Por isso, tantos objetos de luxo, tantos objetos de cobiça, mas sempre com o crânio ali para mostrar que tudo isso é passageiro, né? E as associações com a arte tumular, como eu falei, muitos desses objetos, tanto os objetos de luxo quanto a presença do crânio, elas também aparecem na arte tumular e com simbologias distintas, né? Enquanto uma aponta para a gente atentar em vida para as vaidades que são passageiras, a arte tumular meio que reafirma isso, né? É uma morte que já se concretizou e que o lembrete fica a partir da escultura tumular que guarda os restos mortais, né? Bem, o artista que eu escolhi para fazer esse diálogo visual é o Peter van Hoogstraten, né? Que ele era um artista holandês, ele viveu entre 1630 e 1700. Ele estudou arte com o Frans Hals na Holanda e depois ele se muda para Londres e ele acaba indo morar bem perto do Palácio de Whitehall. E isso faz com que ele tenha um contato com o Charles II, né, que acaba convidando ele para ser o pintor da corte, mas que tem uma particularidade nisso daí, porque o rei ele pede que o Rostraten não pinte retratos, que era algo muito comum na época, mas aí o Rostraten ele vai focar toda a sua produção artística desse período na natureza morta e eventualmente acaba chegando na Vanitas. Então, um detalhe interessante que apesar dessa proibição dos retratos, o artista pintou alguns retratos durante sua vida
E nessas três obras vânitas que eu trago para esse trabalho, a gente consegue perceber um objeto esférico aqui. É um pequeno detalhe, mas ele acaba ampliando a área visual das pinturas e a gente consegue ver o ateliê do artista aqui sendo refletido nesse objeto e o próprio artista ele se autorrepresenta. Então eu achei isso muito interessante e foi determinante para escolher essas três obras e esse artista, né, que é uma vanitas, é um lembrete das vaidades, é um lembrete da morte constante, mas que o artista ele se autorrepresenta ali dentro, né? Bem, essa primeira obra, o crânio está bem evidente, né? A gente também consegue ver um vaso, joias e algumas moedas, né? Como que uma forma de dizer que as riquezas que a gente adquire em vida, elas vão embora com a morte. Essa outra obra, ela traz também objetos de luxo. Ela tem uma particularidade interessante, que é uma vela aqui atrás. É uma vela que ela está apagada, mas que ela se apagou antes de queimar até o fim, né? Como que representando uma vida que vai embora prematuramente. E o crânio nessa obra, ele está bem escondido aqui atrás desse vaso. É quase como se o artista quisesse nos dizer que, apesar dos luxos e da riqueza tirarem o nosso foco, a morte ela sempre vai estar ali à espreita, mesmo que a gente não consiga ver no primeiro momento, mesmo que ela esteja escondida atrás dessas riquezas, né? E essa outra obra, ela compõe alguns instrumentos musicais também, como uma forma de dizer que não só a riqueza, mas que as habilidades e os conhecimentos que a gente adquire em vida, eles também se vão com a presença da morte. E o interessante dessa obra é que ela traz o crânio bem escondido aqui, ele está nas mãos dessa figura parecida com um puto, e está ao lado de uma ampulheta com asas, né, que é algo muito representativo também nas artes tumulares, né? Quase como uma forma de dizer que a vida passa muito rápido, né? Que a morte acaba chegando. Nessa parte do trabalho, que eu proponho um diálogo visual entre a Vanitas e a arte tumular, eu falo bastante sobre a metodologia que eu usei para fazer o trabalho, né? Que foi basicamente uma bricolagem entre a ideia de pranchas de imagens remontadas no fundo neutro, né? Que é do Aby Warburg, e também usei um pouco do conceito de iconologia de Panofsky, em que, de um lado, eu recorto e remonto essas imagens nesse fundo neutro, e, por outro lado, eu uso o suporte iconológico para entender o que os signos que eu destaco nessas montagens, o que é que eles nos comunicam e o que é que a relação entre eles também é capaz de comunicar, né? Bem, nessa parte aqui eu faço, de fato, essa relação com a arte tumular, né? Nessa primeira imagem aqui, eu consigo relacionar essa ampulheta desse relevo aqui de arte tumular com a ampulheta que aparece aqui, que é aquele lembrete claro da passagem rápida da vida, né? O crânio aparece aqui nas mãos dessa figura e aparece aqui também na arte tumular, como que uma forma de mostrar a morte como ceifadora, né? Tem aqui essa foice, então tem muito essa mensagem de que o tempo passa e que a morte vai chegar. Nessa daqui eu faço uma relação, uma ligação entre os vasos, que tanto aparece nesse relevo de arte tumular, como também aparece nessa obra, e o crânio aqui escondido atrás do vaso, né? Então, é esse lembrete de que os objetos de luxo, eles ficam e a gente vai embora, né? A gente morre. E nesse daqui a gente vê o crânio, esse aqui está sem mandíbula, a gente vê a ausência de alguns dentes, é meio que uma forma de mostrar a corrupção do corpo mesmo, né? E que a morte chega e o corpo se corrompe, vai embora, né? Então, basicamente é isso. O trabalho está mais completo no artigo, né? A gente tem que trazer aqui só uma pequena explanação do que está sendo falado. Para concluir, eu só queria ressaltar a ligação intrínseca entre morte e imagem, né? As imagens surgiram por causa da morte e elas vêm meio que para suprir ausências, né? E a ausência mais irreparável que existe é a da morte. Então, eu penso que as artes tumulares, apesar de não terem o devido protagonismo, elas são muito importantes para a perpetuidade das múltiplas memórias dos mortos, né? E também tem essa importância de construir um elo entre a vida e a morte, né? Uma ponte entre o olhar dos mortos, o olhar dos vivos à morte, né? Então, eu acho que é muito importante, que a arte tumular tem essa carga de importância. Bem, essas foram as referências que eu usei para fazer esse trabalho.
Gostaria, obviamente, de agradecer o espaço, né, de trazer minha pesquisa. Obrigada pela atenção e a gente se vê por aí.